Olá, você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, onde eu quero ajudar você, infoprodutor, a como criar um e-book com o ChatGPT. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você algumas coisas essenciais na hora de criar um e-book, coisas essas que talvez você que já viu algum outro tutorial já tenha pego por aí, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar e apresentar para você nuances extremamente importantes na hora de se gerar um e-book que vão fazer com que ele de fato seja proveitoso para o seu negócio, tanto para você vender esse e-book, mas principalmente para você que quer distribuir ele como uma recompensa digital, a qual vai elevar o nível de ciência das pessoas para que elas enxerguem a importância do seu produto na vida delas, ok? Inclusive, o case que eu tenho aqui é um case, apesar de fictício, muito bacana para você entender justamente isso. Então, além de te ensinar como criar esse e-book, eu vou mostrar para você nuances extremamente importantes que apenas um olhar treinado, um olhar de copywriter, né? Aqui eu já estou meio que puxando essa sardinha para o meu lado, mas enfim, apenas um olhar treinado já consegue entender, ok? Antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, social media, gestor de automações e programador. Gosto de prestar serviços nas mais diversas áreas dentro do marketing para infoprodutos. Então, se você quiser uma assessoria, uma consultoria, se você quiser uma copy, a construção de uma página de vendas, uma landing page, entre em contato comigo. Aqui vai ter o meu WhatsApp, você vai inicialmente ser atendido por uma automação com inteligência artificial, muito parecida com um atendimento humano, que inclusive já é uma degustação de coisas as quais eu posso fazer por você, pelo seu negócio, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com você. Deixa eu me ajustar aqui. Então, eu quero mostrar para você como criar um e-book. Inclusive, essa imagem aqui, eu pedi para o próprio ChatGPT gerar para mim. Ele, quando a gente pede para colocar texto, não gera imagens, o texto na imagem de uma maneira legal, né? Como você pode ver aqui, ficou meio bagunçado. O princípio da eficiência silenciosa na gestão de equipes, né? Eu vou contar mais para você sobre esse e-book. Inclusive, é um e-book que eu estou tentado a colocar para vender. Eu só estou pensando muitas vezes sobre isso porque vai tirar o meu foco de coisas que eu já faço aqui. Vídeos para o canal, dos serviços, de outras coisas que eu quero fazer, de outros tipos de infoproduto que eu quero fazer. Mas ficou um e-book muito bacana e eu vou conversar sobre isso com você aqui, ok? O que a gente precisa então? Aqui, ó, a primeira visão geral. O que a gente precisa para criar esse e-book, né? A gente precisa de uma narrativa, e essa narrativa, né, eu tenho um conceito de narrativa consideravelmente diferente do conceito que outras pessoas têm por aí quando tocam nesse assunto narrativa, porque vejo muito em outros canais esse termo sendo utilizado, o termo narrativa, mas como sinônimo de copy, como sinônimo de storytelling, né? Aqui para mim não é bem isso. Para mim, o que seria narrativa? A narrativa é como você descreve e interpreta os fatos dentro do contexto em que o seu produto está inserido. E aqui eu vou deixar uma recomendação de vídeo para você entender mais profundamente o que seria isso e qual a importância disso na hora de você utilizar o ChatGPT. Porque muita da eficiência e da qualidade das respostas do ChatGPT não tem a ver com o prompt, tem a ver principalmente, na minha opinião, com a narrativa que você coloca e mais especificamente com as informações de qualidade que você passa para o ChatGPT, ok? Enfim, está aqui o vídeo para você conferir depois. Uma vez que você coloca a narrativa, você coloca também uma persona para o ChatGPT gerar um e-book o mais parecido possível com a sua persona. Aqui a gente está falando de e-book, mas se fossem anúncios, você teria a persona para que o ChatGPT gerasse anúncios o mais parecido possível com a sua persona, ok? Então, basicamente, você vai minimamente explicar sobre o seu produto, sobre o seu público e pedir para que o ChatGPT gere uma persona, caso você ainda não tenha essa persona. Aqui eu já tenho uma persona a qual eu utilizei, e se você não tiver, você vai fazer isso, ou então acessar aqui esse outro card para entender como você gera uma persona para você, ok? Uma persona, via de regra, com o ChatGPT é muito simples de você gerar, inclusive isso daqui, ó, que você está vendo agora, já é o suficiente para ele gerar uma persona para você. O que eu acrescentaria aqui é apenas pedindo para ele te responder como um especialista em marketing, mas além disso, apenas o que você está vendo aqui já seria o suficiente para gerar essa persona. O vídeo aqui tem algumas coisas a mais
para você aprofundar mais nessa persona para alguns outros casos de uso, ok? Então, enfim, aí depois que a gente pede para, depois que a gente tem a persona, né, ou você já pediu para gerar em alguma outra conversa de chat, gerou, guardou, aí a gente vai usar aqui, aí a gente vai pedir para o ChatGPT nos ajudar com a ideia central desse e-book. Em outras palavras, a argumentação central desse e-book. Né? Aqui, ó, você pode pensar, como eu escrevi aqui, ó, você pode pensar na ideia como conceito, big idea ou argumento que está sendo defendido no e-book. A ideia central, o conceito central, big idea, tudo. Eu estou utilizando esses termos porque dentro do contexto desse vídeo eles são equivalentes, né? E não existe, pelo menos mesmo pesquisando muito, eu já pesquisei muito sobre isso, são 9 anos estudando profundamente sobre marketing, muito profundamente sobre marketing, eu já pesquisei muito sobre isso, e não existe um consenso entre essas questões. Eu gosto de pensar muito em termos de argumento central, apesar de aqui eu ter escrito ideia, né? Mas qual a ideia desse e-book, qual o argumento central desse e-book, né? Enfim, aí como não existe um consenso sobre isso, e talvez você tenha ouvido sobre todos esses termos, de cada autor, de diferentes autores, conceituando eles de maneiras diferentes. Então, aqui dentro desse vídeo, considere eles como sinônimos. Enfim, o argumento central do seu e-book, a ideia, a gente vai pedir para o ChatGPT fazer. Aí depois a gente vai pedir para ele um esboço. Né? A gente vai pedir para ele um esboço. E é importante pedir para o ChatGPT planejar esse livro, que seria o esboço, antes de pedir que ele faça a escrita do e-book como um todo. O ChatGPT ele se atrapalha quando a gente pede algo que demanda uma resposta muito grande, como, por exemplo, a escrita de todo o livro. Então, por isso, a gente separa esse processo da escrita em partes. Que partes são essas? Primeiro, o esboço, e depois a escrita em si, capítulo por capítulo. A gente vai pedir para que ele escreva o e-book capítulo por capítulo, ok? E assim ele escreve um e-book melhor. Isso daqui é uma coisa que você mais ou menos já viu, pode ter visto em outros canais, apesar de que é difícil uma pessoa falar de narrativa da forma como eu falo para trazer essa eficiência a mais para o e-book. Também a questão da persona. As pessoas, quando falam de e-book, também citam sobre isso, mas eu tenho alguns elementos a mais sobre persona que eu gosto de colocar. Né? Então, esse card aqui você vai ver, e nesse vídeo também você vai ver a persona que eu vou utilizar. Né? Essa questão da ideia do e-book aqui já é algo mais avançado, então é algo para você que já está no mercado, já tem produto, já entende de marketing, para você poder aplicar isso daqui e para poder ter o feeling, né? Eu não sei qual seria a melhor palavra para descrever isso, mas para você ter o feeling de entender qual a ideia, qual o argumento central seria o melhor para o seu e-book. Então, é necessário que você já tenha minimamente algum conhecimento de marketing, né? E, enfim, o esboço e a escrita já são coisas, a forma como eu vou mostrar aqui, são coisas bem comuns de se encontrar em outros canais, ok? E agora, vamos partir aqui para a prática, né? Aqui, ó, o e-book que eu escrevi, que eu pedi para escrever, foi esse daqui. Para você ter uma ideia, eu pedi para o ChatGPT gerar o e-book e eu li o e-book, que eu acredito que é uma coisa que poucas das pessoas que pedem para o ChatGPT gerar um e-book fazem. E por que eu li? Porque o e-book ficou bom. Ele tem tanto lições legais de gestão de equipes, como foi a proposta do e-book, como tem também lições legais no caso, implícitas, sobre copy, sobre escrita, sobre organização. Então, principalmente por esses últimos motivos aqui, foi que eu li esse e-book. E eu escolhi esse tema porque é um tema que me agrada muito desde os 20 anos, é um tema que me agrada muito por causa de um professor que eu tive na faculdade, que falava muito sobre gestão de projetos, ele deu a disciplina de gestão de projetos para nós, ele deu cursos extra faculdade sobre sobre gestão de projeto que eu fiz, e é um tema que eu venho estudando desde essa época. Na época eu tive uma vontade de ser gestor de projetos, né? Hoje não mais, mas enfim, eu gosto muito dessa disciplina, estudo bastante. Confesso que esse e-book aqui é um e-book não tão avançado, mas me imaginando nessa época a qual eu estava mais empolgado com a gestão de projetos, eu iria gostar muito de ler esse e-book aqui. Né? Então, por isso que eu me impressionei com esse resultado que eu tive aqui do ChatGPT. Aqui eu coloquei no contador de caracteres aqui, um e-book de aproximadamente 8.000 palavras. Né? É um e-book que eu não acredito que ele seja muito grande, ele já tem um tamanho suficiente para, por exemplo, ser vendido,
mas mesmo que você não queira vender, ele tem um tamanho que eu acredito ser um tamanho legal para você pegar uma pessoa que não tem a ciência da solução que ela precisa para, nesse caso aqui, fazer uma boa liderança de equipes, é uma pessoa que não tem a ciência disso, e criar essa conscientização nela sobre ela ter essa metodologia, e mais especificamente, ela ter um software, no caso aqui o ClickUp, que vai ajudar ela a fazer essa gestão de equipes, né? Enfim, agora eu vou passar aqui mais para o prompt mesmo, para a parte prática, e eu vou falar mais sobre o que é o e-book, sobre o produto, que é o ClickUp, e qual foi a pegada e as decisões aqui para esse e-book, e o que eu considero que são questões que apenas um olhar treinado, um olhar mais estudado, vai conseguir enxergar e dar o direcionamento correto para o ChatGPT, gerar um e-book o melhor possível para que você consiga de fato utilizar no seu negócio, ou para vender, ou para gerar consciência nas pessoas, como uma recompensa digital, para que elas enxerguem o máximo valor do seu produto, ok? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui um pouco. Os prompts eu já rodei aqui para a gente não ter que ficar rodando tudo novamente, né? E eu vou deixar esses prompts para você baixar aqui. Eu já até comecei a organizar eles aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou deixar esse documento aqui para você baixar. Então, onde tiver esse traço azul aqui, é porque é um prompt diferente, né? Então, ou seja, aqui eu tenho um prompt, aí depois daqui até o próximo traço azul, que é esse daqui, eu tenho outro prompt, né? Enfim, por aí vai. Então, esse documento aqui você vai poder baixar, o link vai estar aqui na descrição, ok? Então, voltando aqui, não é essa aba, é essa daqui. Começando, ó. Responda como um especialista em marketing de conteúdo com grandes habilidades em copywriting, voltado para escrita de e-books. Esse voltado para escrita de e-books, acredito eu, não adiciona ao ChatGPT grandes habilidades para escrever um e-book, mas já dá o contexto para ele do que eu quero que ele faça. Isso é importante, né? Ele consegue pensar melhor sobre, por exemplo, e-books, sobre como um e-book como são escritos os e-books, os bons e-books, para poder me ajudar aqui com essa tarefa de escrever um e-book, ok? Enfim, aí eu falei aqui para ele, ó, vou explicar para você sobre o meu produto, né? Depois você vai me pedir a persona, depois você vai me perguntar se pode fazer o esboço do e-book, caso eu autorize, você o fará, e então vai aguardar mais instruções. E eu gosto de colocar assim porque se eu não colocar assim, aí, logo depois que eu bato o Enter aqui, nesse prompt, ele já vai querer escrever o e-book sem eu ter passado para ele a persona. Talvez ele nem espere eu passar as informações do meu produto, ele já vai inventar um tema, escrever o e-book. E depois eu ainda vou querer que ele faça um esboço antes de escrever o e-book. Então, se eu não passar dessa forma, ele já vai querendo escrever. Agora, quando eu passo dessa forma, ele fala assim, ó, perfeito, pode me contar mais sobre o seu produto, vou assimilar tudo com atenção para entender melhor a abordagem do conteúdo. Ou seja, ele aguarda eu passar essas informações para ele, ok? Então, o que eu fiz? Eu passei as informações do produto, isso aqui basicamente é aquilo que eu chamei de narrativa, né? Aqui eu faço um breve resumo desse produto, para que ele entenda melhor aqui a narrativa, porque a narrativa eu começo desde o início, né? Então aqui no vídeo que eu falei para você, vai explicar inclusive justamente como eu construí essa narrativa aqui do produto ClickUp, que é esse produto aqui. Se você não conhece, ele é um software de gestão, um software muito bacana de gestão, é esse daqui, ó. Eu tenho clientes que usam esse software aqui. Eu não uso muito, porque eu não tenho equipes para gerenciar, então eu acabo preferindo o Notion. Eu gosto dessa ideia do Notion de ser muito baseado em documentos, em páginas, né? Mas para quem tem equipes e precisa gerenciar, ele é um software muito bacana, seria a minha escolha, né? Então acabou que eu acabo usando esse produto para poder exemplificar aqui os prompts no ChatGPT. Mas enfim, é um sistema para gestão de equipes, gestão eficiente de equipes. E aqui eu construí essa narrativa desde o momento onde o ClickUp, que é o produto,
ele não era necessário ainda, né? Não tinha essa visão, não tinha essa necessidade. E eu fui construindo a narrativa, eu fui fazendo uma espécie de descrição dos fatos, da leitura que eu tenho para esses fatos, na verdade, com a ajuda do ChatGPT, essa aqui eu fiz com a ajuda do ChatGPT, está no vídeo aqui, onde eu falo sobre narrativa, e eu fui descrevendo como que era na era pré-digital, né? A gestão simples e estruturadas, aí depois teve a revolução digital, aí depois teve a fragmentação digital, diversas ferramentas, aí depois teve o momento onde as empresas perceberam esse problema dos silos de informação, né, da gestão desestruturada, né, porque várias ferramentas para poder fazer gestão, aí a complexidade moderna, a falta de centralização, o caos total, aí entra a necessidade de centralização e o surgimento do ClickUp. Então, eu coloquei todas essas informações aqui para o ChatGPT me ajudar da melhor maneira possível, ok? Então, eu passei aqui e dei todo esse contexto do meu produto para ele, né? Aí depois eu passei a persona. Isso é uma persona também que eu criei aqui, se não me engano, foi até no vídeo que eu ensino a como construir a narrativa, onde eu utilizo o ClickUp de exemplo, né? Aí acabou que eu construí a narrativa em uma persona também, e eu peguei essa mesma persona aqui, né? E no vídeo também sobre persona, você vai ter uma boa ideia de como construir essa persona aqui, e até mais do que o que eu precisei para esse caso aqui, ok? Aí eu fui, entreguei a persona para ele. É, aí aqui eu comecei a falar com ele. Aqui é um prompt onde eu pedi para ele para pensar na ideia do e-book. Inclusive aqui eu quero mudar com você um pouco esse prompt, porque o que acontece? Nesse momento aqui eu iria pedir para ele para fazer um esboço desse e-book. Só que eu pensei, poxa, antes de ter o esboço do e-book, eu quero pensar na ideia, na argumentação central desse e-book. E isso entra naquela questão que eu falei que apenas um olhar mais experiente, um olhar de uma pessoa que já entende de marketing, já entende essas nuances, iria perceber. Uma pessoa normal, não uma pessoa normal, né? Que termo, foi um termo ruim que eu utilizei aqui, mas uma pessoa que está iniciando agora no marketing, que às vezes começou a construir o seu infoproduto, ou às vezes uma pessoa que quer construir um primeiro e-book para ser vendido, seu primeiro infoproduto para vender, ela aqui já iria direto para o esboço do e-book. Ou então, talvez ela até pensasse em termos de qual a argumentação central do meu e-book. Talvez ela pensasse nisso. Mas aí teria uma outra dificuldade, que é julgar qual seria o melhor argumento para utilizar no e-book, que é uma coisa que apenas um olhar treinado vai conseguir identificar de uma maneira melhor, ok? Enfim, então, aqui eu comecei a escrever assim, ó, agora eu quero que pensem no esboço do e-book, mas com alguns requisitos importantes. Aqui eu vou alterar esse prompt aqui com você. Eu não alterei ele quando eu estava escrevendo aqui esse e-book, com a ajuda do ChatGPT, porque quando eu percebi isso, eu já tinha escrito eu já tinha pedido muita coisa para o ChatGPT, então acabou que eu resolvi não alterar para esse caso. Eu vou alterar aqui porque eu não perco o histórico, né? E ainda melhoro isso aqui com você. Então, o que eu vou fazer? Agora eu quero que pense na Big Idea do e-book. Por que eu escolhi Big Idea? Porque é um termo mais que eu acredito que o ChatGPT ele vai entender mais com o significado que eu quero, que é essa ideia central, argumentação central. Eu acredito que o ChatGPT ele vai entender melhor o termo Big Idea, por isso que eu estou utilizando aqui. Né? Big Idea do e-book, mas com alguns requisitos importantes. O e-book vai considerar que a persona tem os desafios e motivações descritos acima, mas não tem ciência sobre as necessidades descritas. Por que eu coloquei isso daqui? Aqui entra uma questão extremamente importante, que é mais de negócio mesmo, né? Mais de negócio. Então, imagina que eu sou a pessoa de marketing, ou talvez o copywriter do ClickUp, né? Um dos copywriters lá que eles devem ter. E eu fui incumbido dessa tarefa de gerar esse e-book. O que acontece? Essa persona que eu coloquei aqui é a persona do ClickUp. É a persona ideal para comprar, para assinar o software, para pagar o software, para pagar pelo software, pela assinatura do software. É a persona ideal. Agora, essa persona ideal, ela já tem uma ciência do que ela quer. Ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe que ela quer um sistema centralizado para gestão de equipes. Ela sabe que ela quer acabar com silos de informação, que é um problema que essa persona
já sabe que tem, que precisa resolver. Agora, o meu objetivo com esse e-book era gerar consciência sobre o ClickUp. Se eu quero gerar consciência sobre o ClickUp, eu não vou escrever um e-book para essa persona aqui. Eu vou escrever um e-book para mais ou menos essa pessoa, mas com algum conhecimento a menos, com alguma ciência a menos do problema. Aí o que, que eu pensei? Né? Porque o que, que acontece? Essa pessoa ela já reconhece, aqui, ó, essa persona, ela já reconhece essas necessidades aqui, ó. A persona se chama Ricardo e ela reconhece que ela precisa de uma solução única que unifique todas as ferramentas e processos em um só lugar. Como o meu e-book tem justamente o objetivo de pegar uma pessoa que não tem que não reconhece essa necessidade aqui e quer fazer com que ela pense sobre a importância disso para então a gente oferecer o ClickUp como solução, então não posso escrever esse e-book direto para a persona do produto, ok? Então isso entra naquelas questões que eu falei que apenas um olhar treinado conseguiria perceber, ok? Então eu não vou escrever para ele. Só que esse cara, essa persona, ela tem aqui os desafios. Quais são os desafios? Silos de informação, né? Sobrecarga de treinamentos, porque são várias ferramentas, então vários treinamentos, falta de visibilidade, a pessoa não consegue ter uma visão central das coisas, desalinhamento estratégico, porque se cada informação está em algum lugar, as informações elas não são tomadas como um todo, né? Então vai existir ali um desalinhamento estratégico. Então, o que, que acontece? Eu quero uma pessoa que tenha começado já a se incomodar com esses problemas, mas ainda não tenha pensado sobre essa solução aqui, que é a questão que, no caso, essa pessoa que eu chamei de Ricardo, ela já notou que ela precisa de uma solução única que unifique todas essas ferramentas, ok? Enfim, então, por isso que eu coloquei aqui nesse prompt que o e-book vai considerar que a pessoa tem os desafios e as motivações descritas acima, ou seja, descritas na persona, mas ainda não tem a ciência sobre as necessidades descritas. A pessoa ela não tem ciência do que ela realmente quer, ela ainda não sabe, ainda está nebuloso para ela. Se você pensar nos 5 níveis de ciência do Eugene Schwartz, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou colocar aqui também. Se você pensar sobre ele, seria basicamente esse e-book. É para uma pessoa que ela tem um problema, mas não tem ideia de qual é a solução, seria o nível de ciência do problema. E a persona, que eu coloquei aqui acima, ela já está no nível de requisitos. Ela já reconhece o que ela quer, ela já consegue, se aparecer na frente dela a solução, ela vai reconhecer, ela vai falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ela já tem uma consciência disso, ela já está pesquisando sobre essa solução, ela já sabe sobre o que pesquisar para encontrar a solução dos problemas dela, ok? Então essa seria a persona do ClickUp, e a persona do e-book, ela tem um passo atrás, ela tem menos ciência do produto em si, porque ela está ali em termos de problema, né? Em termos de problema ainda. Então aí eu coloquei, ó, ela tem os desafios e motivações da persona, mas ainda não reconhece as necessidades descritas acima, né? E eu coloquei necessidades descritas porque eu coloquei na persona acima, né? Então, o objetivo do e-book é elevar o nível de ciência da. Tem gente que chama isso aqui de consciência, eu gosto de chamar de ciência, né? Se não me engano, esse é o termo correto que o Eugene Schwartz utiliza, beleza? Então vamos lá. O objetivo do e-book é elevar o nível de ciência da persona sobre a importância de ter um software como o ClickUp para a gestão da equipe. Aí o que eu coloquei? Ó, não fique pensando que a persona vai se convencer fácil. É preciso ter um argumento muito bom e desenvolvê-lo em detalhes para gerar essa consciência. Aqui eu utilizei o termo ciência. Eu vou colocar aqui, ó, ciência, vou corrigir isso. Até eu, às vezes, misturo, né? Vamos lá. Sabendo disso, vamos trabalhar a ideia, conceito do e-book. Vou colocar aqui, ó, Big Idea, né, do e-book. Não, eu já coloquei. Alguns copywriters chamam isso de Big Idea do e-book. Me sugira 3, no caso, 3 Big Ideas. Justifique sua escolha, né? Eu quero que ele me explique por que ele escolheu determinada Big Idea, né? Justifique sua escolha e, para cada uma, crie 2 headlines que poderiam iniciar o e-book. A Big Idea não necessariamente é a headline, pode ser que sim, mas geralmente não. E para materializar essa Big Idea que ele vai criar para mim, eu pedi para que ele crie 2 headlines para cada Big Idea escolhida, beleza? Aí aqui eu vou... tem mais uma coisa aqui, ó. Uma restrição que tenho para a Big Idea, ou conceito, ou ideia do e-book, é que ela não pode falar de tecnologia, sistema ou plataforma. A Big Idea precisa ser algo que pudesse funcionar
mesmo antes da era dos computadores. E por que eu coloquei isso daqui? Primeiro eu vou enviar aqui esse prompt para eu não perder e eu vou te mostrar por que eu coloquei. Ó, repare que aqui tem 4/4, porque foram 4 tentativas para eu escrever aqui esse prompt até que ele surgisse com uma ideia minimamente legal para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele está escrevendo aqui a segunda ideia. Eu já vou trocar aqui para te mostrar isso. Ó, nossa, quando eu troquei, ele já foi bem para baixo. Vou colocar aqui, ó. Vou procurar pela palavra copywriters. Aí eu já caio no prompt correto aqui. Enfim, ó, repare que eu vim aqui para 3 de 4. E o que acontece? O que eu quero explicar para você? Quando eu pedi para ele gerar essa Big Idea, sem falar para ele que tinha que ser uma Big Idea que funcionasse antes da era digital, ele entrou muito falando de termos de tecnologia, em termos de tecnologia, falou em termos de... Até citou o ClickUp aqui, se não me engano, ó, da fragmentação à clareza. Deixa eu ver aqui. Além do... Ó, na verdade, ele não citou o ClickUp, pelo menos isso, mas já falou em termos de plataforma, tá vendo? Plataforma centralizada, isso aqui já ficou bem marqueteiro já, tá vendo? Ficou parecendo que já de cara eu vou empurrar alguma coisa para você e não uma metodologia que vai te ajudar a gerenciar a sua equipe. Então, para fugir disso, ó, da fragmentação e clareza, como resolver o caos operacional e ganhar visão estratégica, tá vendo que tá uma coisa menos metodologia, menos método e mais venda e mais software e mais solução, sabe? Eu enxerguei isso e pensando nisso, eu fui escrevi o que eu coloquei, vou ter que procurar de novo aqui, copywriters, aí eu fui e coloquei isso aqui, ó. Eu quero, ó, uma restrição que tenho para a Big Idea, o conceito, que você vai criar para o e-book é que ela não pode falar de tecnologia, sistema ou plataforma, né? Lembra que eu vi que ele falou sobre plataforma, sistema, tecnologia, entrou nesses termos, eu não quero isso. Aí eu ainda incrementei mais. A Big Idea precisa ser algo que pudesse funcionar mesmo antes da era dos computadores. Isso aqui entra de novo naquela questão das nuances que eu falei, que apenas um olhar bem treinado iria perceber esse tipo de coisa. E quando eu coloquei isso, vou voltar aqui agora para o prompt que eu utilizei, onde de fato eu escrevi o e-book, que é isso aqui, ó. Quando eu coloquei essa parte, olha só as big ideas que ele colocou para mim. A orquestra do trabalho em harmonia. Isso aqui já tem mais cara de big idea, de uma ideia, de uma argumentação que vai ser defendida, né? De uma tese, né? Outro nome para isso seria uma tese. Tem vários nomes. Inclusive por isso que existe uma confusão muito grande aí com relação a copy, né? a ideias, a anúncios, enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Aí aqui, o poder da visão completa, aí aqui eu já gostei um pouco mais. Aí na terceira, ele colocou o princípio da eficiência silenciosa. Eu gostei muito desse termo aqui. Eu já gostei muito desse termo aqui. Eu achei que tem muito a ver com o ClickUp, com o problema que o ClickUp resolve, porque talvez o gestor que está ali ciente do problema, ele está vendo na equipe dele diversos problemas de eficiência, tá vendo na equipe dele, está percebendo na equipe dele talvez má vontade em aprender diferentes softwares, em mexer em diferentes ferramentas, e existe ali um princípio silencioso ali, um princípio de eficiência ou ineficiência até silencioso, que é essas questões do ciclo de informação, né? Informações em diferentes lugares, diferentes plataformas para gerenciar a equipe, diferentes plataformas para a equipe poder lidar, ir lá e marcar as atividades e ver as atividades, né? Diferentes plataformas de comunicação, né? Tudo isso de maneira separada. Isso aí tem a ver com o princípio da eficiência silenciosa. Eu gostei muito desse termo e foi ele que eu utilizei para continuar escrevendo o e-book. Então aí o que eu peguei? Eu falei que ó, a ideia que eu mais gostei foi a 3, o princípio da eficiência silenciosa. Foi uma ideia muito boa, parabéns. Nesse caso aqui, eu coloquei parabéns para ele dar mais importância para essa ideia, né? Para ele ficar sempre em torno dessa ideia. Porque, como eu utilizei uma palavra que vai ser para o ChatGPT um reforço positivo, ele vai se manter muito nessa ideia ao longo da escrita dos capítulos, né? Por isso que eu coloquei esse parabéns aqui, não foi porque eu estou conversando com ele e acho que ele é um ser humano que precisa disso, ok?
Então vamos lá. Aí eu coloquei, ó, só não gostei das headlines de exemplo para o e-book. Eu quero que use a headline. Nesse caso, eu acabei optando, falando que o que ele colocou como big idea vai ser a própria headline, porque ele me gerou algumas headlines aqui. Olha, o segredo da eficiência silenciosa. O termo eficiência silenciosa já traz em si um segredo, né? Isso aqui, de novo, é uma outra coisa que apenas um olhar treinado poderia identificar, né? Então, eu não preciso dessa palavra segredo. Quando eu coloco a palavra segredo, fica clichê, parece que fica muito marqueteiro. Quando eu coloco eficiência silenciosa, dá uma ideia de mistério, uma ideia legal, bacana de mistério, né? Então, eu falei para ele, ó, não gostei das headlines do e-book e eu falei para ele, ó, quero que use o princípio da eficiência silenciosa na gestão de equipes, né? A Big Idea era o princípio, na verdade, né? O princípio da eficiência silenciosa e eu complementei na gestão de equipes, ok? Agora eu quero que crie o esboço do e-book. Para cada capítulo, eu quero que me explique a relevância do mesmo para o objetivo do e-book, né? No caso, o objetivo do e-book é argumentar aqui, né, esse princípio da eficiência silenciosa, e eu falei para ele me dar qual que era a relevância, né? Então, aí ele foi colocando aqui a relevância, o objetivo, né? Colocando aqui, separou, fez o esboço aqui, colocou 7 capítulos, né? Colocou 7 capítulos, e depois que ele colocou, aí aqui já foi mais simples. Eu basicamente fui pedindo para que ele escrevesse aqui cada um dos capítulos separado, né? Por causa daquela questão que eu comentei no início do vídeo, que quando a gente pede para o ChatGPT gerar uma resposta muito grande, ele tende a se atrapalhar, ok? Então, eu vou pedindo para que ele escreva capítulo a capítulo, ok? Fui pedindo aqui capítulo a capítulo, até chegar no final, e no final que eu pedi para ele escrever a introdução, não pedi para que ele escrevesse a introdução logo de cara, porque eu queria pensar melhor na introdução, porque, na minha opinião, a introdução ela precisa cativar a pessoa para ler o e-book. Então eu queria dar uma passada de olho no e-book para entender qual que seria uma introdução legal para esse e-book. Então eu fui pedindo para que ele escrevesse parte a parte e no final aqui, olha só, aqui o capítulo 7, a conclusão. Nesse capítulo 7 teve aqui uma questão que eu tive que ajeitar, porque no capítulo 7 ele falou muito pouco do ClickUp, e a minha ideia com esse e-book é gerar um e-book que construísse a consciência na mente de pessoas que estão cientes apenas do problema que elas têm na gestão de equipes, e no final eu falasse para eles, para essas pessoas do ClickUp, né? Então eu estou me imaginando como uma pessoa de marketing do ClickUp, ok? Então eu simplesmente pedi, olha aqui, ó, vou colocar aqui nessa versão 2, ó, do meio para o final desse capítulo, faça um CTA para o ClickUp, ok? Então foi uma coisa que eu trabalhei aqui. E aqui no caso, deixa eu ver aqui, ele não, onde que está a introdução aqui do... Eu devo ter me atrapalhado naquele momento que eu mexi. Eu estou procurando aqui algum prompt que eu coloquei no... Eu vou dar um pause nesse vídeo. Bom, para você foi instantâneo. Aqui eu achei o problema, porque eu não estava vendo aqui a introdução. Quando eu troquei, lá no prompt mais acima, eu troquei essa parte aqui, para mostrar para você as diferentes versões do prompt que eu tinha utilizado. Ele voltou para a versão 1 aqui, do capítulo 7. Então, eu tenho que colocar aqui na versão 2, aí sim eu consigo continuar, né? Então, aqui tem o capítulo 7, que eu falei para você que eu pedi para ele melhorar, né? Foi quando eu mudei aqui, eu pedi para ele melhorar, falando que do meio para o final eu quero que ele faça um CTA para o ClickUp, e no final aqui eu pedi a introdução do livro. Aí o que eu fiz? Eu dei uma olhada em tudo que ele escreveu e pedi. Na introdução, eu quero que aborde a importância de ser eficiente na gestão de equipe para manter a empresa competitiva e também para se tornar um profissional de sucesso. E ele fez essa introdução aqui para mim, né? Aí aqui eu basicamente pedi para ele gerar uma capa aqui para que eu utilizasse aqui como ilustração, né? Foi simplesmente para isso, porque eu não vou... Na verdade, eu estou pensando em produzir esse e-book aqui para mostrar para você, infoprodutor, como que você pode diagramar um e-book de maneira independente. Tem um software aqui baseado em inteligência artificial, ele chama Gamma,
não sei se é gama.com, alguma coisa nesse sentido, gama com dois M's, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Mas eu vou gravar um outro vídeo aqui explicando como diagramar um e-book de uma maneira independente, sem precisar pagar para um design, ok? Então se inscreve aqui nesse vídeo para que eu te mostre isso. Aí, uma vez que eu escrevi esse e-book, olha só que bacana, o que, que eu fiz aqui? Eu abri uma outra aba aqui, uma outra conversa com o ChatGPT, e eu pedi para, a partir do tema do livro e da introdução do livro, eu pedi para que o ChatGPT me dissesse, isso aqui é um plus desse vídeo aqui, né, mas enfim, eu pedi para que ele me dissesse o que ele entende que é esse e-book, né? O que, que ele entende que é esse e-book. E eu pedi, uma vez que ele procurou entender sobre o que, que é esse e-book, eu pedi para que ele me respondesse como um especialista em marketing e falasse para mim qual que seria a persona que iria se interessar muito por esse e-book. Eu falei que eu não quero que ele buscasse uma persona que simplesmente gostasse do assunto, mas uma persona que tem os problemas que poderia e que poderia se beneficiar com o livro, né? Aí o que, que ele fez? Ele me colocou uma persona aqui muito parecida com a persona do ClickUp. E eu não gostei dessa persona pelos mesmos motivos que eu falei, que a persona do ClickUp em si, ela já é uma persona que já quer o ClickUp, já reconhece o ClickUp como uma solução. E no e-book, eu não quero esse tipo de persona. Aí eu conversei com ele. Eu acho que essa persona iria querer coisas mais avançadas do que o livro propõe. O que acha? Aí ele falou, concordo. O Lucas, no caso, essa persona que ele acabou de gerar, que é equivalente a outra persona do outro prompt, ele é um gerente experiente, com uma trajetória robusta e provavelmente domina vários conceitos básicos de gestão e eficiência. Enfim, ele concordou aqui, né? E apesar de que é difícil o ChatGPT discordar da gente, né? Mas enfim, seria o ideal mesmo ele concordar comigo. E ele colocou essa outra persona aqui que acredito eu ser mais condizente com a proposta do e-book. O que acontece? Uma pessoa que está ali em administração, formação em administração, comunicação ou áreas correlatas, com interesse crescente em gestão de projetos, né? Ela tem 4 ou 6 anos, tendo recentemente assumido sua primeira posição formal de liderança. Enfim, então é uma persona mais adequada para se interessar por esse livro e ter a sua consciência, a ciência do produto expandida, para então se interessar em um software como o ClickUp, ok? Enfim, aqui tem características e hábitos, e se eu fosse divulgar esse e-book, eu divulgaria para uma pessoa como a Camila Martins aqui, que o ChatGPT gerou para mim, ok? Então, fica por aqui esse vídeo, um vídeo longo, mas com diversas nuances aqui sobre como gerar um e-book que não apenas seja um e-book bom, um e-book para se ler, mas um e-book que esteja alinhado com o propósito qual você está buscando. Se você está buscando novas pessoas para o seu produto, se você está buscando expandir a consciência, a ciência das pessoas sobre a importância do seu produto, foi isso que a gente procurou tratar aqui. Então, conversei com você sobre diversas nuances importantes de você entender sobre como você precisa pensar o seu e-book ou a sua recompensa digital para que esse objetivo seja atendido. Claro, se eu quisesse vender esse e-book, seria em uma pegada também talvez um pouco diferente. Na verdade, eu poderia vender esse e-book aqui para essa pessoa Camila, né? Poderia fazer isso também. Acredito que geraria valor para essa pessoa também. Aí bastaria eu diagramar, como eu vou ensinar para você em um outro vídeo, fazer uma página de vendas, enfim, com o objetivo de vender. Inclusive, seria até uma estratégia legal, até para o ClickUp, por exemplo, né? Na verdade, eu não sei se para o ClickUp seria uma estratégia legal, porque já é uma ferramenta consolidada no mercado, então a primeira opção que eu teria seria distribuir isso gratuitamente, ou então vender, ou então melhorar ainda mais esse e-book e vender ele dentro da Amazon, né? Para aproveitar o tráfego da Amazon também, para fazer uma coisa mais formal, né? Aí nesse caso eu acredito que seria legal fazer a venda, mas o primeiro teste não seria venda. No caso do ClickUp, o primeiro teste que eu faria ali, pensando em termos de growth hacking, seria oferecer ele gratuitamente para elevar o nível de ciência das pessoas e também ajudar, porque esse e-book também ajuda pessoas como no caso dessa persona aqui, a Camila Martins, ok? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o joinha, considere se inscrever no canal. Vou falar mais sobre inteligência artificial. Lembrando,
canal aqui é um canal onde eu falo com o infoprodutor, eu procuro ajudar o infoprodutor de diversas maneiras. No momento, está sendo com inteligência artificial. Futuramente eu vou falar sobre automações que você pode utilizar no seu negócio de infoprodutos. Já falei sobre copy, vou falar ainda mais sobre copy, né? É um tema que eu gosto. Enfim, eu quero, nesse canal aqui, ser uma espécie de central, um canal de ferramentas para infoprodutores, porque eu gosto muito de estudar sobre marketing, eu presto serviço no mercado de infoprodutos, então eu estou em contato com diversos tipos de serviço para cada cliente que eu tenho, e eu presto um serviço diferente, para alguns eu escrevo e-book, para outros eu sou social media, para outros gestor de tráfego, para outros copyrights. Eu sei que do ponto de vista de empreendedorismo isso não é uma coisa legal, mas eu não me considero uma pessoa empreendedora, eu me considero uma pessoa estudiosa, alguém que gosta de estudar sobre marketing, ali para o lado da parte mais científica da coisa, né? De entender os conceitos, de criar os conceitos para aqueles conceitos que ainda não estão materializados no mercado, como o próprio conceito de Big Idea, muita confusão sobre esse conceito. É uma coisa que eu penso bastante e quero trazer conteúdos futuramente sobre isso no canal. Enfim, diversas questões. Então se inscreve no canal. Se você é infoprodutor, esse canal vai ser um canal muito bacana para você, ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.